Sobre o Rodinei, olha, eu acho inadequado. Acho uma insensibilidade danada do Rodinei num momento como esse, sabendo que a tampa da panela de pressão tá para voar para todos os ares e vai escolher alvos aleatórios. Ele sabe que ele é uma das figuras mais frágeis, né? Afinal de contas, o lateral direito do Flamengo, que entra em campo, o melhor é sempre aquele que está fora de campo. O Flamengo já tentou o Isla, deve ser negociado, já tentou o Mateuzinho, que parece ser o melhor deles, mas não consegue se firmar, já tentou o Rodinei e continua saudoso do Rafinha de 2019. Então, acho insensibilidade, acho inadequado o Rodinei se expor na noite do Rio de Janeiro, ainda mais sendo ele o Rodinei. Ele não é o cara, ele não é o Romário, que falava o seguinte: olha só, eu vou para a noite, vou fazer 30, 35 gols e vou dar o título espanhol para você, Barcelona. Ele é apenas o Rodinei. Um cara legal, esperto, um cara divertido, é o cara do tantã e do pandeiro, da animação dentro do elenco rubro-negro, mas é mais frágil. Ele tem que entender que a corda para ele arrebenta num puxão só. Para o Gabigol, talvez nem arrebente, ou depois de milhões de puxões. E isso vale também para outros mais medalhados e outros menos estelares do elenco rubro-negro. Olha, Pilhado, sobre o Paulo Sousa, é claro que em princípio não pretende pedir as contas se essa for a decisão a ser tomada. Ele estava às vésperas de disputar, né, a Copa do Mundo, estava às vésperas de ser o técnico da Polônia para a Copa do Mundo. E chegou no Flamengo dizendo que o Flamengo era maior que a Polônia, que era um sonho maior do que uma Copa do Mundo, toda aquela retórica, toda aquela narrativa para conquistar o torcedor. Encantou o torcedor, mas com o futebol apresentado pelo Flamengo, o torcedor ficou desapontado, ficou desencantado com ele. Eu achava que se perdesse o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ele poderia até se fragilizar. Mas acho que o grande termômetro, a grande temperatura vai ser justamente na Libertadores da América. Ele jogou mal contra o Sporting Cristal, já tem outro compromisso. A sorte do Flamengo é que o grupo é muito fácil, mas pela bola que vem jogando, pelo time que vem apresentando dentro de campo, eu acho que o Flamengo vai se iludir com esse grupo, porque na hora que chegar no batimento de frente, no choque de frente ali, 1 contra 1, no X1, no mata-mata, o Flamengo está frágil e fica vulnerável para cair ou numa oitava de final ou numa quarta de final da Libertadores da América. Acho que o termômetro dele vai ser Libertadores da América e talvez o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro sempre vai ter aquela desculpa, né, Pilhado? São 38 rodadas, perdeu agora, perdeu depois, ainda dá para se recuperar. Libertadores da América, as chances são mais pequenas, são menores, melhor dizendo, né? Ô, Viga, eu peço que você continue com a gente aí, que a gente vai te chamar para participar aqui no Bate Pronto. Deixa o seu like, já somos 32 mil pessoas simultâneas aqui no YouTube da Jovem Pan e também no TikTok, hein? Muito obrigado a galera que tá bombando aí no TikTok com a gente. Vamp, sobre essa situação do Rodinei, porque você é da bola, você gostava de uma noite, só que você sabia fazer. É muita falta de sensibilidade, porque pra mim, eu adoro o Rodinei, foi como o Viga falou. É um cara sensacional, é gente boa demais, é trabalhador. Tem torcedor que acha que ele é só fanfarrão, trabalha pra caramba. Mas num momento desse, Vamp, o jogador, ele não tem que sair de casa. O jogador que é malandro, num momento desse, o bicho pegando, torcida prometendo manifestação, porque na hora que ele chegou ali, ele já sabia que ia ter protesto da torcida no dia seguinte, no CT do Ninho do Urubu. Jogador se fala. Isso foi notícia em tudo que é lugar. Faltou sensibilidade. Né? É a hora do jogador ficar em casa, Vamp, com a família, tranquilinho. De boa, no ninho, quietinho. É engraçado, né? Todo mundo fala assim, meu Penta foi da... Não tem uma imagem minha, ninguém, lugar nenhum, uma imagem. Torcida indo me pegar na noite. Você não era da noite agora? Não, você tinha saber, boate? Você era dono de boate? Não, eu quero saber. Porque não tinha celular com imagem, né? Eu posso ser dono. Social. Eu posso ser dono. Dono é investimento. Agora eu quero saber. Quem tiver aí, ó, eu pago um jantar. Quem tiver alguma imagem minha, eu na noite, sendo pagado por torcida. Procurem, por favor. Eu saía depois do jogo, ganhava, tudo tranquilo. Agora o jogador tem que saber, né? Tá no momento ruim. Pô, você vai. Amanhã se você atropela no jogo, solteiro, com a moeda no bolso, time bem. Tu acha que eu não ia dar uma esticada? Olha, nave tudo voando, professor. Nave falando agora. Falta sensibilidade nesse caso. Então, eu sei, isso aí não. Agora é o momento. E já tá sabendo que já vai dar confusão. É hora de ficar quieto, só observando.
né? Por mais que... Mas é difícil, viu? O cara tá sabendo que a batata tá assando. Eu, quando a batata tava assando, era no ninho mesmo e mandava levar tudo pra lá. Eu tenho uma curiosidade, né? Depois, se o Viga estiver ainda conosco, eu sei ele tá sim. Então, legal. Eu queria saber se o Marcos Braz, que é o homem do futebol, é o presidente do futebol, pelo menos é a imagem que fica, passou por essa portaria. Essa é a pergunta. Tipo Twitter. Nessa portaria, passou o Marcos Braz? Olha, Vanderlei pergunta que vale $1 milhão. Eu não vi. Agora, se ele chegou antes, se ele vai chegar depois, parece que vai ter um pronunciamento antes do embarque para Goiânia, né? Embarque para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Eu, particularmente, não vi. Agora, eu vou repetir aquilo que eu disse durante a semana, quando eu encontrei com o Marcos Braz na Câmara Municipal. Eu estava cobrindo outra coisa lá, a história do Gabriel Monteiro, uma outra confusão aí. Ele não quis gravar a entrevista e eu perguntei, Braz, que história é essa de reunião de torcedores? Ele falou assim, eu não seria louco, não seria maluco de marcar uma reunião sem o consentimento, sem o conhecimento dos jogadores. Ele até brincou na hora, né? Na época dessa conversa, desse bate-papo, que foi essa semana. Pode chamar de goto, pode chamar o que você quiser. Agora, de burro, você pode não me chamar. Por isso que eu acho que a reunião que não aconteceu entre torcedores e jogadores, que eu achava que era algo errado, inadequado para um futebol que pensa em ser profissional, acabou insuflando ainda mais o comportamento da torcida organizada. E aí a gente fica naquela, né? No dilema do biscoito. Era melhor ter feito a reunião com os torcedores, um grupo seleto com os jogadores, ou era melhor deixar a tampa explodir, o caldo entornar, como aconteceu nesta sexta-feira. Por sorte, viu, Vanderlei? O pior não aconteceu. Agora, tem muito jogador que sentiu o baque, sentiu a chacoalhada e cada um reage de uma forma, né? Tem gente que consegue transformar isso em energia, consegue pegar essa força aí centrífuga e multiplicar o desempenho dentro de campo. Tem outros que vão literalmente apagar, sumir de vez. Tanto que os mais abalados, como disse o Pilhado, foram o Thiago Maia e o Andrés Pereira, 2 jogadores já marcados pela torcida rubro-negra. E, Viga, passando aqui para o Mauro rapidinho, a situação ainda não terminou, tá? Até porque, inclusive, ainda tem voo ainda. Não. Torcedores do Flamengo seguem na porta do Ninho do Urubu ainda? E deixam claro, afirmam que vão esperar a saída dos jogadores. Porra. Então os jogadores eles já foram pressionados. Na chegada ao CT do Ninho do Urubu, já teve toda essa confusão que a gente mostrou aqui na Jovem Pan. Agora, o objetivo deles agora é encontrar quem eles não encontraram na chegada. Essa é a posição das torcidas organizadas. Ou seja, pode ser o Marcos Braz, que a gente estava dizendo aqui que não passou. Ele não passou, né, o Viga, com o carro. Não passou o Marcos Braz. Agora, uma imagem que eu vi. Tiveram gritos contra o Marcos Braz. Isso tiveram. De imagens que eu vi lá no CT. O Marcos Braz vai, o meu Flamengo não precisa de você. Tiveram esses gritos. Será que essa volta das torcidas organizadas para a saída seria para encontrar o Marcos Braz, Mauro? E depois passando para o Viga? E aqui, gente, por favor, eu rio você ter que falar contém ironia, mas cada vez tá pior o sentimento. Se bobear passar o Zico, vai ter isso, né? Eu vou pegar só um depoimento de um pessoal que faz um trabalho muito bom no Twitter do Flamengo. Eu não vou citá-los porque até respeito-os, mas olha o posicionamento e que mais ou menos fala o que tem, não só em relação ao Flamengo, ao Corinthians e outros times, e é o momento que vivemos. Ai, gente, parem de condenar os protestos de hoje. Façam o inverso. Agradeçam que ainda tem maluco para ir lá cobrar o jogador ao invés de puxar hashtag. Não é das melhores soluções, mas se bem direcionado, ainda traz algum efeito. Ou busquem soluções melhores. Não tem? É isso aí. Gente, e é uma pessoa que eu sei quem faz isso aqui, de bom nível, cara. E assim, e pelos retweetadas, pelas clicadas, pelos comentários em cima disso, gente, a gente não pode desistir. E não estou falando nem como jornalista, como cidadão, mas que tem hora que dá vontade, porque assim, é isso mesmo, em vez de puxar hashtag, que serve hashtag? Gente, para que serve? Dentro de campo. E não é só o Thiago Maia, o Andrés Pereira, é o goleiro, é o Hugo quando for bater o tiro de meta, ou o goleiro que for, o Santos, por exemplo, pegar um exemplo, excelente goleiro de seleção que está chegando ao Flamengo, o Santos, quando for estrear, e ele sabe trabalhar com os pés, ele vai falar, cara, será que
De novo, o Ivan pode também nisso falar muito melhor que a gente. Quando você está apressado e apertado, acossado, você tenta fazer nem o feijão com arroz. Você se livra da bola. Ou seja, você não vai jogar, Vamp. Bola queima, né? Queima. Como estão queimando as pessoas. Eu acho que nessa situação, né, Vamp, eles estão incomodados com a postura. Tipo assim, esses caras vão ter que ter vontade dentro de campo. Se eles querem derrubar o treinador, aqui eles não vão. Eu acho que é essa a postura. A gente já tá vendo isso aqui, já cria uma aflição, mas os familiares dos caras estão em casa. Tá escutando, tá vendo os programas de televisão, de rádio e tudo. O celular deve estar tocando a roda. Amor, como é que tá? Não sei o quê. Tem filhos, tem família. Tem família, que eu tô essa família do Cássio, de todo mundo, gente. Aí todo mundo. Tem rede social, né? A esposa tem rede social. Todo mundo. E são atacadas na rede social e às vezes não é direto, é no DM, na DM, na Direct, o que seja, gente. Vivemos dias de profunda intolerância e a gente tem que ser intolerante contra esses intolerantes. Sim, o time não tá legal, mas é por aí. Como ontem no manifesto da Gaviões, não é pelo amor, não é pelo terror. A gente nunca vai ser pelo terror em nenhuma área de atuação do ser humano, se é que dá pra chamar alguns desses aí de seres humanos. Ô Viga, você tava na porta do CT do Ninho do Urubu, você percebeu algum jogador que eles queriam encontrar, que eles não encontraram? Algum dirigente? É o Marcos Braz que eles devem estar esperando passar? Porque a torcida já se manifestou. As torcidas, né? São 3 torcidas organizadas do Flamengo no CT do Ninho do Urubu. Já disseram que vão permanecer. Quem que eles estariam esperando? E outra, será que agora, coincidentemente, vai ter polícia no local? Deveria ter, né, Pilhado? Deveria ter. Os oposicionistas do Flamengo dizem que tudo foi construído, foi desenhado para criar esse ambiente hostil, difícil, para ver se na base da sacudidela, do chacoalhão, algo possa acontecer dentro de campo. O Vampeta deu o relato dele aí como ex-jogador, jogou muita bola, menos no Flamengo, né, Vampeta? Nos tempos de hoje, com essa superexposição, também tem isso. Agora, eu percebo que há um desejo, uma vontade de encontro com lideranças do Flamengo, em especial o Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque é o artilheiro, é aquele que tem um contato muito próximo com as torcidas, é aquele que provoca, aquele que fala, aquele que faz lá o Hulk, né, nas suas comemorações, mas foi aquele também que, na hora da derrota, né, do coletivo, na hora que o Flamengo perdeu o estadual para o Fluminense, resolveu valorizar o individual, resolveu valorizar a conquista da artilharia do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que é muito pouco. Se o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro já não é lá essas coisas, mas perdeu para o arquirrival, que é muito mais barato, que é muito menos custoso, muito menos oneroso, imagina o troféuzinho de artilheiro do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vai ficar lá, no rodapé da sala de 1.500 metros quadrados, que o Gabriel Barbosa deve ter de tantos troféus que foram colecionados. Então, o Gabigol é um alvo desse encontro. O Davi Luiz, como eu disse, baixou o vidro, conversou com os jogadores, pelo menos entende-se nesse gesto que os torcedores estão reconhecendo nele dedicação, vontade e empenho. O que a torcida quer é que o Flamengo volte a jogar bem. E aí, na cabeça de muitos, não estão se dedicando, não estão se empenhando, não estão se doando. Tanto que uma frase dizia exatamente isso. Se nós, torcedores, damos a vida, por que vocês não podem, pelo menos, dar o sangue? Além dos caixões e outras faixas que foram exibidas. Então, a informação que eu tinha é que poderia haver, antes do embarque para Goiânia, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, um encontro, se não com o Gabigol, ou com peças essenciais, com peças-chave desse elenco rubro-negro, que é muito estelar, mas está sendo bastante cobrado por conta da folha salarial de 23 milhões de reais e pelo futebol pequeno, às vezes, para muitos, do tamanho de uma bolinha de gude, sendo apresentado em qualquer que seja a competição. Há de se lembrar que o Flamengo perdeu a final do estadual para o Fluminense, mas nas semifinais contra o Vasco da Gama já jogou também um futebol nada convincente, alimentando aquelas dúvidas e interrogações para o futuro do Clube de Regatas do Flamengo. Pilhado.